Você sabia que existe diferença entre a glicose do sensor Freestyle Libre e a glicose medida no glicosímetro? Pois é, importante que você saiba essa diferença para que você não fique toda hora comparando um com o outro e percebendo que, poxa, está dando tão diferente e não faz de fato sentido que você fique comparando tanto assim, porque são glicemias diferentes no seguinte sentido. A glicemia do sensor, o sensor Freestyle Libre, ele é um monitor contínuo de glicemia, ou seja, ele fica ali acoplado em você. Eu vou colocar aqui exatamente, aqui no meu caso, ele fica acoplado em você, medindo continuamente a sua glicemia. Basta você escanear, vou fazer isso aqui, e aqui vai aparecer como é que está a minha glicemia. Beleza? Tranquilo? Só que ele mede a glicemia do líquido intersticial, do testício. E essa glicemia está sempre atrasada em relação à glicemia da ponta de dedo, que é a glicemia capilar, a glicemia do sangue. Sabe, a gente não mede a glicemia na ponta de dedo, aqui, que a gente extrai uma gotinha de sangue, bota no glicosímetro e vê quanto está a glicemia naquele momento. Beleza, aquela é a glicemia de momento. A do líquido intersticial, ela estará sempre atrasada em torno de 5, 10 minutinhos em relação àquela glicemia de momento. Por isso que há uma diferença entre a glicemia que o sensor, do líquido intersticial que o sensor capta e a glicemia da ponta de dedo. Muitas vezes, por isso, vai dar diferença entre um e outro. Uma diferença aceitável é até, sei lá, 20%. Não existe uma regra para isso, tá? Mas quanto mais estável a sua glicemia tiver, menor tende a ser a diferença. Então, se aqui no Freestyle Libre, por exemplo, de novo vou escanear aqui para mostrar para vocês. Esse aqui está me dizendo que minha glicemia está estável, 108, tá vendo? Ela está próxima disso na capilar, não tenho dúvida disso. Se eu fizer a capilar aqui agora, é que eu estou sem um glicosímetro. Poderia ter feito, né? Na próxima vez eu faço para vocês. Ela ia dar em torno de 120, ou para mais ou para menos. Ou de 110, 115, no máximo 120. Ou então 100, beleza? Então, ela é muito próxima. Então, quanto mais estável tiver a sua glicemia, menor tende a ser essa diferença. Nos extremos, hiperglicemia, ou seja, acima de 180, 200, e na hipoglicemia, né, abaixo de 70, você tende a apresentar uma diferença maior. Até porque, se você olhar a seta de tendência, o que é a seta de tendência? É quando o glicosímetro, o sensor livre, ele avisa que sua glicemia está subindo com uma velocidade razoável, quando ela está mais inclinadinha assim, e quando ela está toda na vertical, é porque sua glicemia está subindo muito rápido. Ou seja, você comeu um carboidrato, comeu alguma coisa, que sua glicemia está subindo. E quando ela está apontando para baixo, você vê que está caindo com uma rapidez muito grande. Beleza? Quando está com essas setinhas de tendência ou assim, ou para cima, totalmente, ou para baixo, significa que a glicemia está variando muito rápido. Então, a diferença entre um e outro, ela tende a ser maior também. Beleza? Nesses casos, é ainda mais importante que você faça a comparação com a glicemia capilar. Nunca tome uma decisão com base na glicemia do Libre, tá? Porque ele não corresponde àquilo que está acontecendo no momento. E vai que ele indica que você está com hipoglicemia. Vai que ele indica que você está com low, por exemplo. LO, que significa low, ou seja, sua glicemia está baixa. Abaixo de, aqui no Libre, acho que ele indica abaixo de 50, abaixo de 40. Vai que ele indica isso se na verdade você não está. Digamos que ele está dizendo que você está com low e você está com a sua glicose de momento está 80 e está estável. Você não precisa fazer nada, mas você vai corrigir uma hipoglicemia que você não está tendo, você não está tendo nenhum sintomas com base no Freestyle Libre? Não. Nesses casos em especial, que ele sinaliza hipoglicemia ou hiperglicemia, para que você tome alguma conduta, você precisa confirmar através da glicemia capilar da ponta de dedo. Beleza? Sempre, sempre, sempre. Quando ela estiver estável, menos mal, tá? Eu mesmo não faço. Mas nos extremos, sim, isso é ainda mais importante. Fechou? Então, importante que você saiba essa diferença. Compare um pouquinho com a outra, mas também não tome decisões com a seta de tendência, tá? É arriscado você fazer isso. Você acabou de almoçar, não deu nem uma hora que você almoçou, a glicemia está dizendo que está subindo rápido. Você vai aplicar insulina, tem que ter calma, você tem que medir depois de 1 hora e meia. O pós-prandial é 2 horas, entendeu? Que a glicemia ela pode subir um pouquinho, ela vai estabilizar normal com a insulina ativa que está ali, ela pode dizer que está caindo, depois ela estabiliza, sobe. Não tome alguma ação
com base na teta de tendência do freestyle livre. Fechou? Orientação principal. Então, já deu para perceber, um é diferente do outro. Ainda assim, o Libre é fantástico, porque o Libre ele consegue te dizer como sua glicemia está oscilando. Você consegue identificar certinho a sua relação carboidrato-insulina, você consegue identificar fator de sensibilidade, ou seja, quanto uma unidade de insulina naquele horário reduz em minha glicemia. E não simplesmente dizer, meu fator de sensibilidade é 50, ou seja, cada uma unidade que eu utilizo baixa 50 pontos de glicemia. E que varia também, né? A fator de sensibilidade varia durante o dia e a relação carboidrato-insulina também varia ao longo do dia. Você tem que saber pelo menos isso. Qual é a sua relação carboidrato-insulina pela manhã, pela tarde e pela noite. E a relação carboidrato-insulina é o quanto de uma unidade de insulina é necessário, combate aquela quantidade de carboidratos. Então, imagine que a sua relação carboidrato-insulina seja a cada 10 gramas de carboidrato que você come pela manhã, você precisa aplicar uma unidade de insulina. Se você vai fazer um café da manhã, por exemplo, que tem 40 gramas de um misto e um café com leite, 45 gramas de carboidrato. Vamos estar para cima. Vou arredondar para 40 só para efeito de vocês entenderem aqui a parada. Digamos que sua relação carboidrato-insulina seja 10 para 1, você vai aplicar 4 unidades de insulina. Mas digamos que meio-dia seja menos, seja 8 gramas de carboidrato para 1 unidade de insulina. E digamos que à noite seja mais, seja 12 gramas. Você só vai saber isso se você fizer a glicemia antes e após principalmente as grandes refeições. E se você estiver usando o Libre, fica ainda tudo muito mais fácil. Vai saber também a resistência à insulina, se você tem resistência à insulina, em quais horários você tem mais dificuldade de controlar a glicemia. Vai saber se você tem fenômeno do amanhecer, do alvorecer, né? Ou o fenômeno do entardecer também, que é quando o nosso organismo produz alguns hormônios contrarreguladores, como GH, noradrenalina, glucagon, cortisol, que fazem com que a glicemia do nosso sangue, a glicose do nosso sangue suba, né? Então você fala assim, cara, eu não comi nada, minha glicemia está subindo. Porque esses hormônios contrarreguladores têm esse papel aí, esses elementos fazem com que a glicemia suba sem a gente ter comido nada. São outros elementos que afetam a nossa glicemia que não são alimentos. Fechou? Então é isso aí. Diferença do Libre. Existe diferença do Libre para o glicosímetro, assim como existe diferença do glicosímetro para o teste de laboratório que você faz. Óbvio, a gente entende que os glicosímetros eles são super seguros. Eles dão uma precisão muito boa em relação ao exame laboratorial, que é o mais top de todos, tá? Ele dá uma precisão ali 10/10, ou seja, muito fidedigna. E obviamente, olhe se o seu aparelho está aprovado, né? Use sempre aparelhos recomendados, aparelhos de marcas tradicionais, né? Roche, etc. Oncoplus, que mais? A da Johnson & Johnson, qual mais? Acho que o OneTouch, né? A OneTouch também é bem legal. Enfim, tem vários. Escolhe o seu, vê se está aprovado pela Anvisa, tudo certinho, manda bala. Eles têm uma precisão muito grande em relação ao laboratório. Mas assim como existe uma diferença entre o Libre para o glicosímetro, existe uma diferença do glicosímetro para o exame laboratorial também, que é o mais top de todos. Fechou? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, aprendido que existem diferenças. Não adianta ficar comparando toda hora, nem ficar frustrado, escaneando toda hora, nem ficar tomando decisão com base na seta de tendência do Libre, sem confirmar na glicemia capilar, principalmente nos extremos, hipoglicemia e hiperglicemia. Fechou? Então tamo junto.